Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. É sempre bom estar retornando nas pregações para estar refletindo, para estar agradecendo, para estar pedindo as bênçãos de Deus para que a gente possa prosseguir na nossa missão terrena. Que é fácil ou é difícil? Difícil, né? Mas Deus hoje tem uma palavra um tanto forte. Confesso que no momento da preparação me emocionei, cheguei a chorar, me deu um aperto no peito, mas no fundo senti um amor muito grande por Deus, por nós. E hoje, por meio dessas palavras, que não são minhas palavras, que você possa sentir esse amor, você possa sentir esse carinho dentro desse relacionamento que a gente tem de filho para com o Pai. Que nós somos, sim, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e temos o céu como herança. Quem tem o céu como herança aqui? Levanta a mão. Então é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que nos assiste de casa também, seja bem-vindo. Essa palavra também é para você que está aí. Meu nome é Kleber, eu sou casado, uma Fife, faço parte desse grupo abençoado, louvado seja Deus por isso. E hoje, antes de entrar na palavra principal, eu gostaria que vocês se remetessem ao que está lá na segunda carta ao Timóteo 3,16. Não precisa. Bom, abre, pode abrir. Segunda carta ao Timóteo 3,16. Peço que continue nesse estado de oração, que você abra o seu coração para você sentir o que Deus tem hoje para você. Não sei como você chegou aqui hoje, não sei como você está, não sei sobre a sua vida, mas hoje Deus tem um carinho, por mais que seja um puxão de orelha. Então que você não se sinta milindrado com alguma coisa que aqui hoje pode ser dita. Aqui fala, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda obra. E é dentro desse relacionamento de filho com o Pai, nós filhos e Deus Pai, e Ele vem hoje ensinar, Ele vem repreender, Ele vem corrigir, para que a gente seja formado na justiça, para que a gente seja capacitado para toda a obra. Porque sem a presença de Deus nós não conseguimos fazer a obra. Conseguimos? Não conseguimos. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele sabe da minha vida, Ele sabe das minhas misérias e Ele sabe das suas misérias. E hoje Ele vem, com a temática de hoje, dizer: retornai ao primeiro amor. Repita comigo: retornai ao primeiro amor. É um convite, é uma ordem, é uma oportunidade que Deus está nos dando hoje. Abra sua palavra em Apocalipse 2, de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Está lá o último livro do Novo Testamento. Acharam?
Mensagem a Éfeso. Todo mundo achou? Sim. Mensagem a Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, não podes suportar o mal. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes. Aqui vem. Mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor, abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem, detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Irmãos, eu confesso um pouquinho que essa palavra é um tanto forte. Se a gente for parar para pensar, vai toda a mensagem de Deus está escrita nessa passagem, que é desde do início, que é Deus se revela. Ele transpassa pelas atitudes boas e ruins, as consequências do bem e do mal, nos diz que podemos perder o nosso candelabro, mas se permanecermos fortes ganharemos a eternidade. É mais ou menos não, é a nossa trilha terrena. Essa é uma mensagem a Éfeso. O contexto dessa passagem vem pelo apóstolo João, onde João, por uma visão de Cristo, aonde ele tem uma visão de Cristo com os cabelos brancos como a neve, com os olhos com a chama de fogo, com a túnica que ia até os pés, com um cinto de ouro, com um candelabro, 7 estrelas na mão direita, andando por 7 candelabros. E já resumo que as 7 estrelas são os anjos, 7 anjos, que a mensagem de João era para as 7 igrejas da Ásia. E os 7 candelabros eram essas igrejas. Então, Jesus resplandecente, com 7 estrelas na mão, os anjos, destinada uma carta, uma mensagem para cada 7 das 7 igrejas da Ásia, que uma delas era Éfeso. E quais eram as outras? Éfeso abandonou o primeiro amor. Pérgamo foi considerado o trono de Satanás. Tiatira tolerava uma falsa profetisa, Jezabel. Sardes, cidade morta para Cristo. Esmirna sofria perseguição e pobreza. Filadélfia tinha pouca força. E Laodiceia, igreja morna. E a palavra de Deus diz: seja quente ou seja frio, porque morto eu vomito. E dentro do contexto da nossa temática, retornar ao primeiro amor, é a mensagem que tinha para Éfeso, que era uma cidade, né, onde está a casa de Maria, aonde muitos, depois da queda de Jerusalém, se foram para Éfeso. Ou seja, era uma cidade espiritualizada, uma cidade querida, tinham muitas pessoas voltadas para Cristo, mas tinha aqui os nicolaítas e alguns pagãos que tentavam remar contra. Isso foi passando, os idólatras, todas aquelas situações.
Jesus vem por meio de João e escreve essa carta dizendo a Éfeso: retorne ao primeiro amor. Então essa mensagem de Éfeso tem elogio, tem uma repreensão e tem uma promessa. Elogio, repreensão, promessa. Qual que é o elogio? Conheço as tuas obras. João escreve para Éfeso: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, sei que não suportas o mal, sei que tens perseverança, sei que sofres por mim, sei que não desanimastes, porém abandonastes o primeiro amor. Deixou de ser apaixonado por Cristo, começou a ser idólatra, começou a fazer coisas que não agradam ao Pai. Essa é a parte do elogio da carta de João a Éfeso. A repreensão: abandonastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te, retorne ao primeiro amor. Senão removerei o teu candelabro do seu lugar, tirarei a igreja de vocês, tirarei aquilo que é mais importante, que o nosso primeiro objetivo na vida deve ser voltar para casa, voltar para o céu. Tudo aqui é passageiro, sim ou não? Então a gente tem que focar no aquilo que realmente importa. E imagine Deus tirando o seu candelabro. E vem também a promessa: ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Então essa era a mensagem. Agora vamos remeter essa contextualização para a nossa vida. O elogio: Deus conhece as nossas obras, Deus conhece as tuas obras, Deus conhece a minha obra, sabe que eu sou um pregador, sabe que você é intercessor, sabe que você é do Ministério de Música, sabe que o outro é padre. Ele conhece todos nós. Ele conhece o nosso trabalho, Ele sabe quem está envolvido no meu trabalho, Ele sabe as pessoas que estão envolvidas no seu trabalho, aquele que te persegue, aquele que te chateia, aquele que mente, aquele que te trai, o chefe que pega no seu pé, aquele que faz fofoca. Ele sabe de tudo que está acontecendo no seu trabalho. Ele sabe da sua paciência, Ele sabe da sua impaciência, a sua impaciência no trânsito, a sua impaciência com os que sabem menos. Ele sabe o seu limite. Ele nos conhece. Ele sabe que você detesta o mal. Ele sabe que você persevera. Ele sabe das suas sofrências. Ele sabe do seu ânimo. Ele sabe do dia que você está bem, do dia que você está mal. Mas Ele vem também e nos repreende. Será que nós também não abandonamos esse primeiro amor? O mecanicismo, né? Aquela coisa engessada. Você vai à missa aos domingos por obrigação. Você faz uma reunião por obrigação. Você faz as coisas tudo por obrigação, tudo de forma automática, de forma mecânica, sem antes ir ao Santíssimo, sem antes conversar com Deus, sem antes pedir a orientação dele. Será que às vezes a gente não faz isso? Será que será que eu, Kleber, não estou abandonando o primeiro amor? Será que eu não estou acusando ninguém, estou falando da palavra de Deus, o Espírito Santo que vai te mostrar. Mas muitas vezes a gente faz de forma mecânica, vai por obrigação. Não vou na missa de manhã porque de noite tem tal coisa. Então, ou seja, a prioridade não é a missa, a prioridade é o que você está querendo adiantar o processo porque tem outra coisa para você fazer. Ele nos repreende. As brigas nos relacionamentos, as brigas dentro do casamento, as brigas na igreja, as brigas que você tem no trabalho, as brigas que você tem no trânsito, os ciúmes, as discórdias, a falta de fé diante das dificuldades. Talvez uma dificuldade financeira, talvez uma morte,
a perda de uma esposa, a perda de uma mãe, um acidente. Ontem eu estava vendo nas redes sociais, faleceu um sargento que estava servindo na escola preparatória de cadetes do Exército, de acidente aqui na Via Dutra. Do nada. Quantos acidentes não ocorrem? Quantas mortes repentinas não ocorrem? Tragédias, terremotos, inundações, as guerras de hoje. Tudo isso, de certa forma, pode aniquilar e minar a nossa fé. E você acabar abandonando o primeiro amor. Se Deus existisse, isso não estava acontecendo. Se Deus realmente existisse, por que Ele tirou meu filho? Se Deus realmente existisse, por que Ele me deu um câncer? Por que Ele me deu isso? Por que aquilo? 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 E você vai pegando as circunstâncias da vida e vai esfriando. A gente esquece que Jesus sofreu, que Ele foi crucificado, que Ele sofreu, que Ele padeceu, e você não lembra do que Ele fez, e por uma coisa mínima, talvez na sua vida, comparado ao projeto que Ele tinha de salvação, você abandona, você joga a toalha, você esquece, você dá as costas. E Ele vem fazer essa repreensão. Consequências: fuga da igreja, morte espiritual e o mais, perca da fé. Porque a fé é um dom. Se a gente for lá nos 9 dons do Espírito Santo, você vai lá ver a fézinha lá, ó. É um dom, e dom é um presente. E da mesma forma que você recebe, a palavra de Deus diz que esse candelabro pode ser retirado. Por isso que a gente tem que dizer: Senhor, eu tenho fé, mas aumentai a minha, para justamente no dia que acontecer uma morte, uma tragédia, você não abandone este primeiro amor, porque ninguém está livre de acontecer algo trágico. Lembra-te de onde caístes. Feche seus olhos. Lembra de onde caíste. Qual é o dia do seu aniversário? Lembra lá, vai lá, no dia que Deus te mandou ao mundo. Ele chegou lá e falou assim: ó, tá aqui, pum, você nasceu. Lembra de onde caíste? A sua mãe te batizando na igreja católica, você fazendo a primeira comunhão, você fazendo a sua crisma, que pode ter sido no início ou após, mas lembra de onde caíste. E se você caiu do céu, porque você é filho, você é filha amada de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai, enviada na terra para um propósito espiritual, para uma missão. Lembra de onde caíste? Qual que era a cidade que você caiu? Aí o tempo passa, você vira adolescente, você foi para a faculdade, talvez muitos nessa fase da vida abandonam o primeiro amor, caem no mundo, aí passa um pouquinho, muitos dos antigos dizem, né? A semente que foi plantada lá quando você é criancinha, ela vai germinar, ele vai voltar para a igreja, calma, um pouquinho de paciência. Lembra de onde caíste? O teu casamento, os lugares onde Deus te colocou, fez você ir, as trajetórias. Lembra de onde caíste, filho? Hoje é o que Deus está falando para você, está falando para mim. E Ele fala: retorne ao primeiro amor. E como é no primeiro amor? Você jejua, você reza, você vai ao grupo de oração, seminário de vida, retiro de dons, acampamento, você vai à doação, você vai ao hospital, você faz em asilo, você faz marmita e distribui, você canta, você louva, você dança, você conversa com Deus, você faz uma aliança com Deus, você faz votos secretos. Foi falado
ontem? Você faz votos secretos? Você deixa o Espírito Santo agir por meio de você. Fica todo animado. Aí vem as tribulações e você vai soltando a rédea, você tira o arreio, você se encosta, você senta debaixo de uma árvore e talvez muitos não conseguem sair daquela situação. As tribulações são necessárias. A palavra de Deus diz que no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então, dentro dessa repreensão também vem a promessa: se não se arrepender, tirarei o candelabro do seu lugar. E aqui a gente tem que tomar bastante atenção, porque dentro dessa ótica de perder o seu candelabro, o que Deus colocava no meu coração: você pode perder coisas terrenas, mas o principal candelabro, você pode perder a sua salvação. Você pode perder a sua salvação. Mas a promessa ao vencedor, aquele que vencer, aquele que suportar as mazelas da vida, aquele que suportar as dificuldades, aquele que vencer as tentações, aquele que passar pelas provações, será considerado um vencedor. E ele sim comerá do fruto da árvore da vida, que está no paraíso. E o que é esse fruto da árvore da vida? A imortalidade, a eternidade, ao céu. Feche seus olhos de novo. E deixa Deus te mostrar aonde Ele está te cutucando. Aonde você tem que retornar ao primeiro amor. Em qual momento? Em qual momento da sua trajetória, dentro do que a gente foi falado, lembra de onde caístes? Lembra de onde caístes? Você veio percorrendo, deixa o Espírito Santo te mostrar onde é. O que Deus quer te dizer com isso? Retornar ao primeiro amor. Em qual parte da sua vida? Em qual parte da sua vida? E para que a gente faça essa reflexão, para a gente fazer a nossa oração, Deus me colocou antes de chegar aqui no grupo, para a gente recordar o que está lá na carta aos Romanos: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a reflexão, eu sempre coloco várias reflexões, ele me remeteu para fazer essas perguntas: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Qual tribulação que está na sua vida de hoje, na sua vida hoje, que está sendo capaz de te afastar desse amor de Deus? Qual dificuldade? Uma doença? Uma morte? Qual é a tribulação? E essa tribulação será capaz de te afastar do amor de Deus? É a angústia? É a perseguição? É a fome? É a nudez? É o perigo? Ou a espada? Está aqui. Carta aos Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo? E no 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou.
pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, que nada nos separe do amor de Deus. Que nenhuma coisa que você esteja passando seja capaz de te afastar de Deus, que seja capaz de te afastar de Cristo. E esse chamado, retornar ao primeiro amor, porque aqui a palavra de Deus diz que se você não se arrepender, o candelabro será tirado de ti, que você retorne não por medo. Então, nossa, ainda bem que se eu não voltar, eu vou para o inferno. Não, que você volte por amor e não por medo. Que não seja o medo que te faça voltar a ter uma espiritualidade mais aguçada, de ter uma frequência maior nas atividades da igreja, que você busque esse dom do Espírito Santo que foi falado, que é a fé, e que a gente não seja morno, que a gente seja quente na presença do Espírito Santo. Amém? Convido você a ficar de pé, convido você a fazer a sua oração, você se voltar para Cristo, que você lembre do que Jesus fez por você, do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez por nós, para que a gente pudesse hoje estar aqui, nessa noite, louvando, agradecendo, bendizendo. Que você possa fazer a sua oração. Então fale para Jesus, abra sua boca. Se você ora em língua, você ora em língua, mas vai falando: obrigado, Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por esse puxão de orelha, Senhor, obrigado por não desistir de mim, Senhor Jesus. Vá falando, abra sua boca, irmão. Vá falando para ele: Senhor, é essa tribulação que está me massacrando, que está me deixando triste, que está me deixando preocupado, que está me deixando longe de ti, Senhor Jesus. Então deixe aqui hoje, irmão. O convite é que você deixe hoje aqui, nesta noite, você que está em casa, que você faça a sua oração e deixe aos pés de Jesus a tribulação que está te afastando, te impedindo de retornar a esse primeiro amor. Porque Deus é amor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho, para que todo que nele crê seja salvo. Chamara Coloque a mão no seu irmão que está na direita, faça uma oração para ele. Onde dois ou mais estão, aí Deus está. E se você sentir alguma coisa, se você sentir algo dentro dessa sua oração, você revele para esse irmão. Reze pela tribulação que ele está passando em casa, que ele está passando na vida dele, pelo problema que ele não está conseguindo. Chamara Assim que você terminar a sua oração, quem recebeu a oração, faça a oração por irmão que está na esquerda.
Vem, Espírito Santo, abençoe esse grupo de oração, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus. Nos dê a capacidade de te amar, Senhor Jesus, apesar de todas as mazelas, todas as dificuldades da vida, Senhor. Nos proteja de nós mesmos, Senhor Jesus, dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes, dos nossos comportamentos vícios. E perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. E nos dê esse amor, Senhor Jesus. Tu que é o Deus do amor, nos dê a capacidade de amar mais, de perdoar mais, de amar mais as pessoas, Senhor Jesus, de ter mais paciência, mais misericórdia, mais bondade. Peça os dons do Espírito Santo, a sabedoria, a ciência, a fé, a cura, o milagre, profecia, discernimento de espíritos, o dom de línguas, o dom de interpretar as línguas. Vai pedindo as virtudes, vai pedindo os frutos do Espírito Santo, mas principalmente a capacidade de amar. Sem amor nada podemos fazer. Sem amor é impossível manter um casamento. Sem amor é impossível continuar na igreja. Sem amor é impossível ser comparado e chamado de cristão, de filho do Deus Altíssimo. Peça o amor. Traga o amor, Senhor Jesus. Abençoe esse filho amado. Abençoe esse grupo de oração. Abençoe as pessoas que aqui estão hoje clamando por Ti. Continua orando, não para não, só mais um pouquinho. Grupo de oração é para fazermos oração, é para estarmos conversando e dialogando com Deus, rezando um pelos outros. Abençoa-nos, Pai, nessa noite maravilhosa, Senhor Jesus. Não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Continue em oração, irmão. Vai escutando essa música e já vai agradecendo. Vai pedindo a Deus o amor, a capacidade de amar. Eu quero me apaixonar. Levante seus braços para o céu e peça esse amor. Por ti, eu quero me apaixonar por ti. Só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar. Continua orando, irmão. Vá dizendo para Deus. Eu quero me apaixonar. Fala para Ele: quero me apaixonar de novo, Senhor. Eu quero me apaixonar por ti. Só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar.